Muito bem. Então estamos vendo aqui as variáveis compostas heterogêneas, que são os meus registros, né, pessoal? Então a gente pode até botar aqui então registros também, tá? Usando aqui os meus registros, tá ok? Muito bem. Então, pessoal, como é que eu faço agora? Agora que eu criei então aqui o meu registro, tá certo? Chamado do tipo cadastro, e aqui criei uma variável chamada dados cliente que é do tipo cadastro, certo? Então como é que eu faço? Vamos supor que eu quero ler então, ler essas informações, tá? Ler o nome e tudo mais. Então mostre ou mostrar, digite o nome do cliente, por exemplo, certo? Digite o nome do cliente. Agora eu quero ler esse nome do cliente. Só prestem atenção aqui. Então, quando eu mandar ler, você lembra que a gente sempre fazia assim, ó, nome, certo? Agora o que a gente vai fazer? Como é que é o nome da minha variável? Ah, como é que é o nome da minha variável? Eu só tenho uma variável, veja aqui, ó, que variável que eu tenho? Eu só tenho essa aqui, dados cliente. Então, dados, underline cliente, ponto nome, tá certo? Então, agora sim, eu estou lendo, né, o conteúdo dessa minha variável, dados cliente, internamente ele tem ali o nome, certo? Então ele vai ler o nome que pertence à variável, a uma única variável que chama-se dados cliente. Então aqui vamos fazer agora a mesma coisa para a idade e também para o salário, tá ok? Então digite a idade do cliente. Muito bem. Então agora ler dados cliente ponto, e aqui a gente vai trazer aqui a idade, ok? Agora digite por último o salário do cliente. Vamos supor que era necessário, né? Tá? E a gente vai ler então cliente ponto salário, tá ok? Certo? Então pessoal, desta forma eu estou acessando então o nome que pertence ao tipo cadastro, tá certo? Que estará dentro da minha variável dados cliente, ok? Agora, se eu quisesse aqui, por exemplo, pessoal, eu quisesse aqui então mostrar esses dados, eu viria aqui então agora mostre, né? Mostrar, enfim, mostre o nome do cliente, né? E daí eu quero que ele traga o nome do cliente. Então, mais dados, underline, cliente, ponto, nome, tá certo? Então, aqui, a mesma coisa eu posso fazer para os outros três aqui dentro, tá ok? Opa, tá um cheirinho de pipoca aqui em casa, coisa mais boa. Vamos botar aqui agora. Então, a idade do cliente, dados ponto cliente, dados underline cliente ponto idade, dados cliente ponto salário, tá certo? Então dessa forma, então temos que o salário do cliente, tá ok? E pronto, pessoal. Dessa forma, o que estou fazendo? Estou manipulando registros, tá ok? Tá, que possuem esses dados aqui heterogêneos, tá ok? Mesma coisa, olha só que interessante. Se eu fizesse isso aqui, ó, dados cliente, vírgula, dados, underline, funcionário. Veja que agora eu tenho duas variáveis, uma chamada dados cliente e a outra chamada dados funcionário, tá? Então eu poderia fazer agora o mesmo procedimento que a gente fez aqui, ó, pro nosso cliente, a gente poderia fazer para o funcionário. Então mostra, digite o nome do funcionário, tá? Então, aí o que eu tenho aqui, ó, dados underline cliente, então seria o que? Dados underline funcionário, ok? Digita a idade do funcionário, tá certo? Então, ou seja, pessoal, eu estou agora usando a outra variável, tá certo? Digita o salário do funcionário, e aqui dados.funcionário, funcionário.salário. Então, o nome do funcionário é dados funcionário.nome, tá? O nome, a idade, então dados funcionário.idade e dados funcionário
ponto salário. Então, a idade do funcionário, certo? E o salário do funcionário. Ok? E dessa forma, então, pessoal, nós estamos vendo, então, os tipos de dados, as minhas variáveis que eu criei, que são do tipo, então, desses registros aqui, e agora eu posso estar manipulando, e assim eu posso criar quantas variáveis eu quiser e depois manipular à vontade. Então, isso aqui, pessoal, são recursos muito importantes na programação, de fato, lá no dia a dia, lá no mercado de trabalho. Você não foge disso aqui, pessoal, certo? Imagina, quando você fala em um sistema empresarial, sempre se fala em cadastro de clientes, de produtos, fornecedores, tá certo? Então, ali fora, ali no mercado de trabalho, isso aqui é o que você vai fazer. Claro, a forma de programar em cada linguagem de programação muda um pouco, tá certo? Normalmente você faz acesso a banco de dados, ou seja, a informação aqui, o nome do cliente, tu vai gravar num arquivo lá no banco de dados da empresa, no Oracle, no PostgreSQL, enfim. Mas já é um primeiro passo para você começar a entender isso daqui. Ok, então? Beleza. Então agora a gente começa a fazer isso daqui lá nas linguagens de programação. Tá ok, pessoal? Valeu, então, um abraço.